Que bom que nós temos em Jesus Cristo aquele que conhece as alegrias do nosso coração e conhece também o pesar do nosso coração, não é? Esse hino é muito bonito em sua letra e também nos conclama a que nós venhamos a compartilhar, né, com as pessoas, com os nossos amigos, com os nossos familiares, desse amor e dessa misericórdia do Senhor. Eu vou pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, a partir do verso 22. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, a partir do verso 22, nós vamos estar pensando com os irmãos, compartilhando, através do texto bíblico, da temática, o caráter misericordioso do Pai. Nós temos estudado, nesse mês de agosto sobre o caráter do Pai, já vimos algumas coisas como o Pai amoroso, o Pai acolhedor, Hoje o pastor Tiago nos desafiou de manhã a buscarmos a maturidade no nosso Pai, Deus. E nós vamos então pensar sobre o caráter misericordioso do Pai e vamos colocar os nossos corações, os nossos olhos, os nossos corações sobre a sua palavra para que ela nos fale ao coração. O texto nos diz assim, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, a partir do verso 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que o fere, farte-se de afronta. O Senhor não o rejeitará para sempre. Pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias. Porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Versos 39 e 40 dizem assim: Porque, pois, se queixa o homem vivente, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Quem puder, recite junto comigo o verso 40. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Oremos nesse instante. Senhor, nesse instante, ó Pai, nós nos colocamos diante do Senhor em gratidão por esta noite, em gratidão, ó Deus, por Tua palavra, que nos possibilita, ó Deus, ter esse contato próximo com o Senhor e também, ó Deus, através da oração. E por isso nós colocamos os nossos corações diante do Senhor, ó Deus. Pedimos a Tua paz, pedimos, ó Deus, a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. E pedimos que o Senhor nos fale ao coração, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a corrigir aquilo que precisa ser corrigido. Que possamos, ó Deus, firmar, enraizar, ó Deus, valores e enraizar a nossa relação com o Senhor, Pai. Por isso nos colocamos diante de Ti nesse instante, agradecidos e pedindo em nome de Jesus Cristo. Amém. O caráter misericordioso do Pai. A palavra de Deus vai nos dizer que é um dos atributos de Deus. Deus, Ele é misericordioso. Todos nós temos atos de misericórdia, Por vezes nos pegamos agindo de forma misericordioso para com o outro. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que Ele sim, Deus é misericordioso. Há um verso na segunda carta aos Coríntios 1:3 que diz assim: Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda a consolação. Portanto, o nosso Deus é um Deus de misericórdia. É inquestionável a misericórdia e o cuidado que Deus tem para com seus filhos. Chega a ser algo que faz parte das suas entranhas, do seu intestino. É como se Ele se movesse diante da dor do outro a ponto dele sentir
como que contraído o seu intestino e contraído o seu coração por causa do sofrimento alheio. Há uma passagem em que Zacarias, a respeito de João Batista, diz assim: Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhes os caminhos, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, no redimi-los dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente da justiça. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus. A misericórdia de Deus faz parte das suas entranhas, faz parte daquilo que o move quando Ele se coloca então diante das nossas vidas e Ele vê a nossa condição, Ele vê as nossas lutas, vê as nossas fraquezas e Ele é capaz de sentir nas suas entranhas a dor e compadecer-se pelo sofrimento alheio. Nós não, nós temos atos de misericórdia, mas nós podemos pedir a Deus e desenvolver para que cada vez mais nós também sejamos misericordiosos para com aqueles que estão ao nosso redor. Tenho para mim que já compartilhei aqui alguma vez, mas em 1998 eu ainda era seminarista aqui na Igreja Batista Emanuel, e eu vivi uma experiência que me marcou, foi muito interessante. Naquela época, o pastor da igreja, o pastor Josias, ele, numa turma de batismo, ele fez um apelo, ele convidou quem gostaria de vir à frente para participar da próxima turma de batismo. E foi à frente, então, um grupo de pessoas, e essas pessoas, então, foram colocadas nas minhas mãos, e eu tinha um mês para poder prepará-las para o batismo. Acontece que naquela turma tinham 2 mulheres que fumavam, que é coisa que no nosso meio comumente nós não aceitamos, né? Por conta do vício, por conta do testemunho, enfim, uma série de coisas. E aí eu compartilhei com o pastor Josias, disse: pastor, tem 2 pessoas na turma, 2 mulheres, que elas fumam. Tem uma até que acha que não deveria deixar logo, a outra gostaria de deixar. E aí o pastor Josias me deu a seguinte orientação: não, batiza, em algum momento elas hão de deixar esse vício. E aí eu orientei, né? Eu tinha apenas um mês, e uma delas tinha vindo de toda uma vivência religiosa obscura. Ela vinha de drogas, de bebidas, de muito cigarro, de muita coisa, e veio aqui à frente toda empolgada. Então eu percebi e fiquei com o meu coração ali meio mexido. Se nós cortássemos ela do batismo, poderíamos incorrer num risco de obstruir, né, a sua caminhada e a sua vida com Deus, a sua vida na entrada do reino de Deus, a sua vida com Cristo. O pastor Josias me deu essa orientação. Mas aí eu orientei: olha, não fume aqui no ambiente da igreja, né? Claro, minimamente respeitar, né, o ambiente da igreja, que zela para que não tenhamos essas práticas, esses vícios, né? Acontece que no dia da profissão de fé, que foi num domingo de manhã, e não teve nem escola bíblica naquele dia, essa garota, ela tinha uns 26 anos na época, ela deu testemunho aqui, mexeu com muita gente, o testemunho dela foi muito bonito. Mas aí quando terminou o culto, que foi até umas 11 horas da manhã, aí uma pessoa me procurou e disse: ô Júlio, foi você que preparou aquela pessoa para o batismo? Eu disse: foi. Não é porque ela deu um testemunho aqui e depois foi lá para o estacionamento acender um cigarro. Aí eu fiquei, meu Deus, eu me senti afrontado, né? Porque eu tinha feito um pedido a ela: olha, não fume no ambiente da igreja e tal. Isso foi de manhã e o batismo era de noite. Naquela época não tinha um WhatsApp, né? Às vezes era até difícil encontrar as pessoas, ainda que já tivesse celular. E aí eu passei a tarde remoendo, mas que falta de respeito, né? Com a igreja, comigo. Eu me senti até ofendido, né? Quando foi 18 horas, ela chegou para se batizar, e eu perguntei a ela: vem cá, é verdade que você acendeu um cigarro logo depois da profissão de fé? Ela disse: foi, Júlio. Eram 11 horas da manhã, eu saí de casa em jejum, eu estava nervosa ali na frente, já estava com fome, 11 horas da manhã, e o meu carro era um Fusca. O carro dela era um Fusca. Na hora que ela entrou no carro, o pé dela fazia assim. Se eu acendia um cigarro, eu não conseguia botar o pé na embreagem, meter a marcha e sair naquele carro. E ela tinha uma tatuagem no pescoço, e ela disse assim: e eu posso me batizar com essa tatuagem? Eu disse: pode.
Para exercer a misericórdia, você precisa parar para ouvir. E exercer a misericórdia é quando você é capaz de sentir nas entranhas o sofrimento e a luta do outro. Aquela pessoa passou toda uma luta no seu processo de santidade, demorou até a deixar, o vício do cigarro, mas deixou, e depois virou diaconisa numa outra igreja. E isso me marcou, essa experiência, por atos de misericórdia, tanto do pastor Josias como de quem estava acompanhando ali, aquela pessoa, e que por vezes nós somos tomados por esses atos, mas o Senhor vai muito mais, Ele é misericordioso. Portanto, a misericórdia do Senhor, ela é entranhável, ela está presente como que com muita força dentro de si, de modo que Ele se move e Ele se comove diante do sofrimento alheio. O profeta Jeremias está vivendo num ambiente de muita provação, num ambiente de exílio, num ambiente de correção de pecados. O povo de Judá, que havia sido exilado, que havia saído do ambiente de Jerusalém e fora levado para Babilônia, era um povo que estava sofrendo o afastamento do seu ambiente religioso, era um povo que estava sabendo de algum modo que o que eles estavam vivendo era consequência dos seus pecados, e eles estavam ali entregues ao povo de Babilônia, eles estavam ali distantes da sua terra, estavam sofrendo diante daquela situação, e Jeremias então convida o povo a confiar em um Deus misericordioso, e voltar-se para esse Deus, depois de provar e esquadrinhar os seus próprios pensamentos. Na verdade, o que Jeremias fez foi convidar o povo, em primeiro lugar, como diz aqui no verso 40, esquadrinhemos os nossos caminhos. Como é difícil, nós admitirmos os nossos próprios erros. Há sempre uma tendência nossa de culpar os outros, Lembro da experiência do Éden, quando Deus questionou Adão, foi o que ele disse: a mulher que tu me deste, me deu da árvore do conhecimento do bem e do mal. A mulher que foi que disse: a serpente me deu. Quão difícil é nós colocarmos as nossas vidas diante do Senhor e esquadrinhar o nosso próprio pensamento, o nosso próprio coração. Nós nos colocarmos como que diante de um espelho e olhar onde é que nós estamos errando, onde foi que eu errei hoje, se o meu erro é sério, se não, o que é que eu posso fazer, se eu preciso perdoar, se eu preciso aceitar o perdão do outro, enfim, são N situações que nós somos convidados a esquadrinhar o nosso próprio caminho, não só os pensamentos, mas o nosso próprio caminho, a nossa caminhada. Em algum momento nós haveremos de olhar para trás e perceber onde porventura nos desviamos, onde porventura nós poderíamos ter feito de forma diferente, mas é preciso esquadrinhar os nossos próprios caminhos. Há uma tendência nossa de colocar a culpa no governo. Às vezes, no meio da crise financeira que nós estamos passando, é o marido, mesmo a esposa, que descarrega em cima dos filhos, toda a amargura e toda a dor e todas as dificuldades e ansiedade em função das crises. E a culpa é de quem? É do governo. Claro, o governo tem a sua parcela de culpa, mas nós não podemos nos deixar levar e deixar de esquadrinhar os nossos próprios caminhos e corrigir em tempo oportuno a nossa caminhada. Jesus Cristo propôs uma parábola no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, a respeito do fariseu e do publicano. Ele diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Jesus Cristo nos propôs essa parábola,
e nos mostra o quão bom, quão faz bem a nossa própria alma quando nós nos colocamos diante dele, quando nós reconhecemos que somos pecadores, que somos errantes, que estamos afastados dele por conta do pecado. Quão bom e saudável é para a nossa vida quando nós nos humilhamos perante a sua face, para que sejamos em tempo oportuno exaltados pela sua graça e pelo seu amor. Mas quão difícil é nós esquadrinharmos os nossos próprios caminhos. O salmista diz: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Todos os dias nós precisamos colocar diante do Senhor o nosso coração, as nossas intenções, os nossos pensamentos, as nossas ações, e passar pelo crivo da sua palavra, pelo crivo da sua misericórdia, e colocar então diante do Senhor, porque nós precisamos então esquadrinhar os nossos caminhos. E mais do que isso, precisamos prová-los. Precisamos de algum modo fazer com que aquilo ali seja degustado por nós. Todos os caminhos, sejam eles de alegria. Tem gente que passa por momentos de alegria e tem dificuldade até de agradecer a Deus, mas pelo momento da dor também. E se você sofre alguma consequência de algum erro, é preciso também experimentar o amargor dessa dor, que muitas vezes pode vir por meio de uma provação, por meio de uma consequência daquilo que você plantou, porque a palavra de Deus não falha, ela diz assim: tudo aquilo que o homem plantar, isso mesmo ele colherá. De modo que é preciso que nós provemos esses nossos caminhos. O texto vai nos falar, no verso 28 de Lamentações, ele diz assim: assente-te solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. O profeta Jeremias, ele, de certo modo, ele sabe o que é misericórdia, porque ele se coloca no lugar do povo, ele consegue se colocar junto, e na sua poesia ele diz: assente-te solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que o fere, farte-se de afronta. Agora saiba de uma coisa: o Senhor não o rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. O que o povo de Judá estava experimentando é que, com aquela experiência ali, subjugados pelos babilônios, eles estavam de algum modo sendo corrigidos. E nós precisamos também valorizar a correção, e com isso nós precisamos provar os nossos caminhos. Quantas vezes nos dá esperança? Aliás, o próprio Jeremias, em Lamentações, vai nos falar: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Esquadrinhar o próprio caminho e prová-lo é provar naquilo que o caminho foi bom e também naquilo que o caminho não foi bom. Mas sabendo aquilo que a palavra de Deus nos diz, sabemos que todas as coisas, no seu conjunto, cooperam para o bem daqueles que são chamados, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Portanto, nós precisamos esquadrinhar os nossos caminhos e precisamos também prová-los, degustar, para que a lição seja completa. Lá em Tiago, a palavra de Deus vai nos dizer assim: tende por motivo de toda alegria, veja que desafio, passardes por diversas provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, e a perseverança tem que ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Portanto, o caminho da maturidade passa por nós nos corrigirmos ao longo do caminho, por nós aceitarmos a correção que vem de fora. E antes que venha de fora, que nós mesmos tenhamos a dignidade, tenhamos a coragem de enfrentar a nossa própria condição de pecador, a nossa própria condição de quem carece da misericórdia do Senhor, e assim colocar diante dele a nossa vida e poder dizer assim: Senhor, provação mas eu vou enfrentar isso com
a alegria, porque eu sei que isso vai ter um fruto, e um fruto de justiça, um fruto que vai trazer a presença do Senhor às nossas vidas. Portanto, nós precisamos esquadrinhar, precisamos provar os nossos caminhos e precisamos finalmente voltar ao Senhor. E temos todas as razões para poder voltar até Ele. No verso 22 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Nós sabemos disso, mas parece que a gente tem dificuldade de trazer isso para as nossas entranhas, né? De internalizar isso na nossa mente e no nosso coração. E alguns se perdem e dificultam no seu processo de santificação, porque muito mais carregam a culpa do que a graça de Deus. Mas podemos sim nos aproximar do Senhor, que é misericordioso, que é capaz de sofrer a nossa dor, que é capaz de se colocar no nosso lugar. Lá em Hebreus vai dizer assim, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Portanto, Ele sabe que nós somos frágeis. Ele sabe que se porventura, de repente, eu estou de pé, estou fortalecido, é porque talvez as condições me favoreceram, porque eu tive a boa sorte e o empenho para poder alcançar isso, mas todos nós estamos sujeitos em algum momento, se não tomarmos o cuidado, de cairmos. Por isso que a Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. E como foi dito em Hebreus hoje pela manhã, né? Assim como um pai disciplina o seu filho, Deus ele corrige os seus, Ele disciplina. Por isso, levantai os joelhos trôpegos e as mãos vacilantes e construí caminhos retos. De modo que o Senhor Jesus Cristo sabe o que é misericórdia, porque Ele se colocou na nossa própria pele. Portanto, não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi Ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Ele sabe o que se passa no seu coração. Ele sabe o tanto que você está fortalecido, o tanto que você talvez esteja grato. E Ele sabe também o tanto que de repente a luta que você passa e as dificuldades que você enfrenta, seja de qual for a área, para que você possa vencer as dificuldades próprias da sua vida. Portanto, o Senhor é aquele que nos chama para que voltemos até Ele. Jonas teve que voltar para a missão da qual ele tinha fugido, que era pregar ao povo de Nínive. O apóstolo Paulo andava totalmente afastado de Deus, achando que porque estava sendo zeloso com a lei, estaria agradando a Deus, mas teve que voltar-se para o Senhor. O filho pródigo, na parábola, ele teve que voltar para poder rever a sua relação com o pai. O filho mais velho, ainda que estivesse fisicamente naquele lugar, mas tinha que voltar ao seu coração para se relacionar com o pai. De modo que todos nós, todos os dias, precisamos voltar os nossos corações para o Senhor, porque nós sabemos que tem um Deus misericordioso que está de braços abertos para nos acolher em nossa fraqueza, para nos fortalecer, porque Ele é aquele que nos salva, Ele é aquele que nos fortalece, Ele é aquele que nos dá aquilo de que nós precisamos, para poder nós nos soerguermos, para nos fortalecermos. Portanto, lá em Hebreus também diz: conservemos firme a nossa confissão e acheguemo-nos com confiança ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Mais uma vez, voltando para o verso 40, esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Nós vamos então colocar as nossas vidas e os nossos corações diante do Senhor e vamos ter um momento em que nós vamos colocar os nossos caminhos. Cada um vai poder pensar sobre a sua caminhada,
Eu vou pedir para que você feche os olhos, que você coloque o seu coração diante do Senhor e pense nos marcos da sua vida, pense nas questões pontuais, nas grandes e nas pequenas coisas, mas que você não deixe de voltar-se para o Senhor, porque Ele é Deus de misericórdia, a sua misericórdia está entranhada nele, Ele é amor, Ele é misericordioso. Coloquemos os nossos corações diante do Senhor. Ó Deus, nesse instante, ó Pai, nós, os Teus filhos, colocamos as nossas vidas e os nossos corações diante de Ti, reconhecendo, ó Pai, que nós somos frágeis, que somos pó, que somos, ó Deus, carne que é fraca. Sabemos, ó Deus, que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca, e por isso, ó Deus, pedimos que o Senhor fortaleça o coração de cada um na caminhada, ó Pai. Que o Senhor possa, ó Deus, fazer com que cada um perceba, ó Deus, que eu perceba também, ó Deus, o grande amor que o Senhor tem para conosco, a misericórdia e a graça que o Senhor nos dispensa, que o Senhor coloca, ó Deus, ao nosso favor, ó Pai. E por isso nos colocamos diante do Senhor, assim como aquele filho pródigo que voltou, ó Deus, e foi abraçado pelo Senhor. Nós nos colocamos diante de Ti, na certeza, ó Pai, de que o Senhor nos acolhe, o Senhor nos recebe. Por isso, ó Deus, fortalece-nos para que nesse processo de caminhada e de santificação venhamos, ó Deus, a estar mais fortalecidos, ó Deus. Que cada um, ó Deus, aqui esquadrinhando os seus caminhos, ó Pai, os seus pensamentos, possa, ó Pai, rever aquilo que porventura precisa ser corrigido. E por isso, ó Deus, eu me coloco diante do Senhor e nos colocamos diante da Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a saborear, ainda que não seja saboroso essa experiência, saborosa. Se porventura for, ó Deus, for um motivo de gratidão e alegria, que nós possamos saborear também. Mas acima de tudo, ó Deus, que nós estejamos aos Teus pés, que os nossos corações, ó Deus, estejam alegres por Tua presença, Senhor. Que os nossos corações estejam em certeza de fé, de que o Senhor, ó Deus, nos conhece, o Senhor sofre por nós e o Senhor quer nos resgatar para uma vida melhor. Por isso nos colocamos diante de Ti nesse instante. E por isso, ó Deus, colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Gostaria que você continuasse.